Bem, o senhor disse que não vai adotar medidas de retaliação contra pais que não vacinarem crianças. Com isso, as escolas vão deixar de notificar os conselhos tutelares? Como vai fazer para garantir os níveis mínimos de vacinação para evitar epidemias? Olha, como tem que ser feito. A gente vai, no final das contas, motivar, a gente vai esclarecer, a gente vai informar, vamos investir muito em campanhas de conscientização, dar o exemplo, estar presente, mostrar a importância da vacinação e a importância de aderir ao Plano Nacional de Imunização, a importância para a saúde das famílias, para a saúde das crianças. E eu tenho certeza que com isso a gente vai conseguir uma grande adesão. Isso vai ser mais efetivo do que a própria obrigatoriedade. E a gente tem que sempre zelar pela liberdade que cada cidadão tem de escolher. Agora, é fácil mostrar o melhor caminho. E aí é nisso que a gente vai trabalhar e vai investir. Em seu programa de governo, o senhor não apresenta uma política específica para a população LGBTQIA+. O senhor pode esclarecer como ficarão alguns serviços públicos para essa população no seu governo? Por exemplo, serviços de saúde, delegacias especializadas e reconhecimento de nome social. Olha, a gente vai dar todo o apoio para que esses serviços sejam prestados de forma adequada, para que eles possam ter o atendimento médico de qualidade, possam fazer a designação, ter o nome social sem nenhum tipo de burocracia, com velocidade. E aí a gente tem que entender o seguinte, o plano de governo são diretrizes. O que a gente apresentou são as diretrizes pelas quais nós vamos nos pautar e construir uma São Paulo melhor. E nessas diretrizes a gente está contemplando a sociedade como um todo. A gente vai melhorar a saúde para todo mundo. A gente quer velocidade na saúde para todo mundo, no atendimento, a gente quer redução da burocracia para todo mundo e, obviamente, isso vai fazer com que eles tenham um atendimento melhor. Eles vão ser tratados com igualdade, com respeito, com carinho. Nós vamos ter uma sociedade mais inclusiva e aquilo que a gente está programando dentro do nosso escopo de trabalho vai atender a sociedade como um todo, inclusive a população LGBTQIA+. Em seu programa de governo, o senhor diz que pretende avançar na universalização da água tratada e coleta e tratamento de esgoto com tarifas justas. Mas em entrevistas também abriu a possibilidade de privatização da Sabesp. Como garantir essa tarifa justa se a Sabesp não estiver mais sob o controle do Estado? O fato de estar no controle no Estado não significa que a tarifa vai ser maior ou menor. Vamos pegar o modelo Eletrobras, onde a gente teve, por exemplo, a privatização da Eletrobras, com a renovação dos contratos de concessão. Essa renovação gerou um grande aporte de recurso que foi colocado na conta de desenvolvimento energético e isso está proporcionando a redução da tarifa. São 32 bilhões de reais investidos na redução da tarifa. O modelo Sabesp, se formos partir para a privatização, e observe, a nossa prioridade hoje é a melhoria da prestação de serviço, é investir em sensorização, é investir na universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto, é investir no reuso de água. A privatização, para acelerar a universalização do saneamento, é um caminho possível. É o único? Não, mas é um caminho possível. E observe, o grande valor da Sabesp está nos contratos de concessão que a Sabesp tem. Da mesma forma, isso gera um upside, gera um excedente de capital numa operação de venda, numa operação de mercado, que pode ser integralmente aplicado na redução de tarifa. Aquilo que foi feito na Eletrobras pode ser feito na Sabesp de forma similar e proporcionaria, sim, aumento de investimento com redução da tarifa para o consumidor. Então, é falsa a premissa que a tarifa baixa está na gestão pública. Se você aumentou a eficiência, se você reduziu o custo operacional, se você reduziu o custo por ligação e ainda pegou o excedente gerado com a renovação dos contratos de concessão na operação de venda, você consegue reduzir a tarifa. Então dá para botar dinheiro para dentro e reduzir a tarifa para o cidadão. Qual sua proposta para os rios Tietê e Pinheiros? Bom, a gente precisa investir pesadamente na despoluição desses dois rios e não é uma questão estética, é uma questão de segurança hídrica. Então nós precisamos, para diminuir a mancha de poluição, investir muito em ligação, em rede
coletora, em rede interceptadora, atuar em municípios, por exemplo, como o município de Guarulhos, atuar naquelas comunidades onde a gente ainda não tem ligações, onde tem muito pouca ligação, e atuar nas estações de tratamento de esgoto compactas, para a gente aumentar a quantidade de estações de tratamento e melhorar a qualidade da água que é colocada nos mananciais, que chega ao Tietê e Pinheiros. Para isso, a gente vai precisar investir muito nessa questão da coleta e tratamento de esgoto. Isso tem tudo a ver com a meta de universalização do saneamento. A gente pretende, com o investimento que vai ser feito, reduzir, comprimir essa meta em 5 anos, ou seja, universalizar o tratamento de esgoto 5 anos antes do previsto no marco do saneamento. Qual a sua proposta, então, para a USP, Unesp, Unicamp e para a FAPESP? Veja, nós temos 3 grandes universidades muito importantes e um sistema de amparo à pesquisa que está muito bem consolidado. Primeiro, a gente tem que manter o aporte financeiro, isso é fundamental. É possível constitucionalizar esse repasse financeiro? Mas entendo que o melhor momento para fazer isso é após a reforma tributária, para saber em que parâmetro, com base em que nós vamos fazer o repasse. E a ideia é manter aquele patamar que nós tínhamos de repasse baseado no ICMS diante da redução que nós tivemos, de forma a garantir o recurso financeiro. A autonomia também é fundamental, essas escolas precisam de autonomia e eu quero trabalhar com as escolas integradas ao governo, tanto as 3 universidades estaduais quanto a FAPESP, para que a gente possa direcionar quais são os nossos objetos de pesquisa, aqueles que vão realmente transformar a sociedade. Por exemplo, é muito importante para São Paulo que a gente seja o berço da nova indústria automobilística, aquela que vai investir no carro híbrido, no carro movido a eletricidade e movido a etanol, sendo que a eletricidade é gerada a partir das células combustíveis que vão gerar o hidrogênio a partir do etanol. E aí nós temos um campo enorme de pesquisa. Então, é um exemplo. Outras pesquisas de interesse do Estado têm que ser coordenadas junto com essa grande rede de amparo. Então, por um lado, eu garanto autonomia, por outro, eu garanto financiamento. Tá ótimo. A sua proposta, então, para a rede de escolas técnicas? É outro grande patrimônio que São Paulo tem. A gente tem que investir muito e eu quero aumentar a oferta de vagas nas várias ETECs e FATECs e sempre essa oferta de vaga direcionada para a vocação econômica de cada uma das regiões do Estado. Então é importante a gente entender qual é a vocação econômica ou qual é a nova vocação, qual é a vocação que pode ser despertada em determinadas regiões, aumentar a oferta de vagas. Por exemplo, pegar a indústria calçadista. Para a gente ser competitivo na indústria de calçado, a gente não vai ser no volume, mas vai ser no design e no material. Então, eu preciso formar profissionais de design, eu preciso formar profissionais de materiais. E aí, oferecer essas vagas que vão atender essa demanda. Além disso, eu quero que as ETECs, as FATECs, em parceria com as escolas do ensino médio, façam com que cada escola do ensino médio seja um centro de formação profissionalizante, para a gente ampliar a nossa gama de formação profissional, entregar os itinerários formativos profissionalizantes e dar uma perspectiva para o jovem de acessar o mercado de trabalho. E a sua proposta para a CPTM e o metrô? Bom, primeira coisa, eu preciso expandir a oferta de trens e de metrô. Ao longo do tempo, a gente está vendo que essa expansão deixa a desejar. Então, é fundamental, por exemplo, que a linha 15 do metrô chegue à cidade de Tiradentes. É fundamental que a linha 2 saia da Vila Prudente, venha para Penha, saia da Penha, chegue em Guarulhos, atenda o bairro do Pimentas. É fundamental, por exemplo, que a linha 4 saia da Vila Sônia e chegue até Tabuão. É fundamental a gente ligar a Lapa até São Bernardo do Campo, ou seja, fazer a ligação de metrô para o ABC. Então, essa expansão da rede metroferroviária, ela é fundamental. A gente tem que olhar os contratos de concessão para que a gente não tenha os problemas que a gente se acostumou a ver, principalmente na gestão da linha 8, na gestão da linha 9. Então, são atrasos, são problemas derivados de falhas técnicas. Nós temos que fazer com que as servidões do contrato sejam aplicadas, que o contrato seja cumprido, inclusive multando e até aplicando a pena fatal, que é a pena de caducidade, né? Se a concessionária não conseguir entregar para a sociedade aquilo que ela espera. A gente precisa prestar um serviço de qualidade. Então, melhorar
a gestão dessas concessões, melhorar a regulação desses contratos para prestar um serviço adequado para o cidadão e fazer a expansão do transporte metroferroviário. Outra coisa fundamental é investir nos trens intercidades, começando pelo de Campinas para São Paulo, de maneira a descomprimir as vias de chegada à capital. Com relação a essa a melhoria do tráfego, melhoria da mobilidade, tem muitos investimentos que são importantes. Pega, por exemplo, a Raposo, né, que está concedida até antes da chegada em Cotia. O trecho de Cotia para São Paulo não está. E ali tem investimentos importantes também para eu não ter lá o congestionamento que é devido a restrição que eu tenho de capacidade na chegada à cidade universitária. Então, eu preciso de uma ligação direta às marginais, que aí elas conseguem atender melhor o fluxo. Então, tem uma série de intervenções que são importantes para a gente aliviar a mobilidade, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Tá ótimo, a gente já fez 7 perguntas e 10 minutos. Viu que a gente está rápido. Qual a proposta para os presídios? Bom, o sistema carcerário de São Paulo tem uma característica interessante que é o seguinte: nós temos muitos presídios de regime fechado e poucos presídios de regime semiaberto. Então, um investimento que é fundamental é nos presídios de regime semiaberto. Por quê? Hoje, o preso ele consegue uma progressão da pena, mas ele não vai para a instalação adequada de acordo com aquela progressão que ele obteve. Então, a gente obriga um preso de regime semiaberto a conviver com um preso de regime fechado. E qual é o problema disso? É que, como ele tem esse benefício da lei, ele vai trabalhar ao longo do dia e vai voltar à noite, ele vai receber uma demanda, muitas vezes, do crime que vai impor, né, vai chantagear, por ele estar convivendo com presos que estão no regime fechado na mesma instalação. Então, é fundamental que a gente amplie a nossa capacidade prisional. Nós temos aí um déficit de vagas muito grande no sistema prisional como um todo, e o investimento primeiro que tem que ser feito, tem que ser em novas instalações para o semiaberto, porque isso vai tirar esse contato que tem sido prejudicial daquele preso que está em regime semiaberto e o preso que está em regime fechado. E a sua proposta para os museus? Bom, os museus são importantes demais. São Paulo tem um grande patrimônio, um grande acervo cultural. Hoje nós temos uma gestão de cultura publicizada, isso é uma coisa interessante. Então isso dá uma autonomia na gestão de ativos, de empreendimentos culturais, entre eles os museus. Eu entendo que isso tem que permanecer, eu não vou mexer nessa autonomia, vou manter a autonomia, vou manter a gestão por meio de organizações sociais, por meio de contratos de gestão. É necessário que a gente possa investir mais na conservação do patrimônio, na aquisição de novas peças, de novos acervos, e é fundamental que a gente aproxime a sociedade da cultura. Então, a gente precisa levar acervos também para as cidades do interior, fazer com que esses acervos possam viajar ao longo do estado. Outra coisa fundamental é levar as escolas para dentro dos museus, é ter uma programação cultural, é fazer com que os nossos alunos da rede estadual possam ter contato com obras de arte, entender a história por meio da arte, entender a evolução dos acontecimentos por meio da arte. Então, essa aproximação, educação e cultura é fundamental, e nós vamos investir bastante para ampliar os acervos, para conservar o patrimônio, para ter novos museus, museus que sejam atrações como nós temos em outros países do mundo, né? A gente precisa de ir além. Acho que São Paulo tem essa vocação cultural, e aproximar o cidadão da cultura. E qual será a marca do seu governo? Olha, a gente tem trabalhado muito num plano de governo que tem 2 grandes pilares. Um pilar social muito forte, a gente quer mostrar que é possível fazer política social de transformação, ou seja, é possível cuidar do dependente químico, aumentando, né, a rede de atendimento. Então, eu preciso aumentar a nossa capacidade de triagem por meio dos centros de referência de álcool e drogas, para conseguir atender,
colocar pessoas nas comunidades terapêuticas, fazer a recuperação da dependência e também ajudar essas pessoas a se reinserirem no mercado de trabalho. A gente precisa de uma assistência social que identifique a raiz da pobreza, que nos permita construir planos de desenvolvimento individual, que trabalhe todas as dimensões do comportamento, que trabalhe a educação financeira e a capacitação profissional. Eu quero uma educação de qualidade onde o jovem vai ter ferramenta, onde o jovem vai entender o que o mercado vai esperar dele anos lá na frente. A habilidade de comunicação, a habilidade matemática, a capacidade de programar, né, a intimidade com a tecnologia de informação, a educação financeira, ou seja, aquilo que vai tornar dele um profissional muito mais apto. Eu quero que os filhos das mães carentes tenham perspectiva, né? Tenham segurança, tenham ferramentas para vencerem na vida, para prosperar. Quero investir muito no empreendedorismo social. Quero investir muito na saúde, porque não é possível a gente ter tanta gente na fila de cirurgias eletivas, não é possível um doente renal crônico sair do fundo do Vale do Paraíba para fazer 3 vezes por semana hemodiálise em Guarulhos, ou ter um paciente oncológico, né, no Oeste, viajando 400 quilômetros para fazer quimioterapia em Jaú ou fazer quimioterapia em Barretos. Então, essas questões precisam ser tratadas. Vamos investir muito para ter uma educação de qualidade e fortemente na geração de emprego. A gente precisa retomar o protagonismo de São Paulo e São Paulo tem que ser competitivo. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, que é a redivisão de cadeias globais de produção. Então, a gente quer que o investimento venha para São Paulo. O mundo vai se redividir, empresas podem vir para cá. A gente tem a oportunidade de reindustrializar o Estado, desde que a gente acione as alavancas corretas. Ou seja, o aumento da oferta de energia, aproveitando o gás do pré-sal, aproveitando o ciclo da cana, aproveitando os resíduos sólidos, aproveitando a energia fotovoltaica. A gente precisa dar crédito para o micro, para o pequeno empreendedor, um crédito que tenha lastro em garantia do Estado, que foi assim no Pronamp. Muitas vezes o pequeno não consegue o crédito porque não consegue dar garantia. A gente precisa dar capacitação profissional de qualidade, investir pesadamente em infraestrutura, e aí principalmente infraestrutura ferroviária, que é uma vocação do Estado que está aí adormecida, e é necessário desburocratizar. Então, qual é a marca do governo? A marca vai ser eficiência, vai ser do aproveitamento de oportunidades para que a gente possa aqui gerar muitos empregos, para que a gente sempre dê a porta de saída. Eu quero promover uma transformação social por meio do empreendedorismo, por meio do emprego, e aí resgatar muitos jovens. Se a gente der a porta do mercado de trabalho para o jovem, eu vou tirar esse jovem do crime, eu vou dar esperança para a mãe, eu vou fazer a diferença. Então a gente quer fazer a diferença com eficiência, gerando trabalho, gerando oportunidade. Tá ótimo, muito obrigada, candidato. Obrigado.